Gente, amanhã, dia 25 de abril, é comemorado em todo o país o Dia do Despachante Aduaneiro. Você conhece esse profissional? Há mais de um século vem realizando um trabalho referencial, né, que na verdade faz com que a nossa economia, todo o país, aqui em Itajaí em especial também, porque nós estamos no Porto, realmente cresça, desenvolva. E hoje, para falar um pouquinho, conhecer esse profissional, eu tenho o prazer de receber aqui no programa o Marcelo Petrelli, ele que é presidente do Sindaesc, Sindicato dos Despachantes Aduaneiros aqui de Santa Catarina, também da Intersindical Patronal e ainda estudante de Direito, tem várias atribuições. Bastante coisa. Bastante coisa, mas que realmente, quando a gente gosta daquilo que a gente faz com muita força, muito vigor e aí acaba realmente fazendo bem, né? Seja muito bem-vindo. Obrigado, Iris. Eu agradeço essa oportunidade de trazer um pouco, tirar as dúvidas referente a questão de comércio exterior, né? Apesar de ser uma atividade bem interessante aqui na região toda, muitas pessoas ainda têm algumas dúvidas, principalmente sobre a atividade do despachante aduaneiro. Pois é, e eu estava até conversando antes da gente entrar no programa sobre a questão desse profissional, né? Que às vezes a gente nem sabe, mas que durante toda a noite, madrugada, enquanto a gente está dormindo, esses profissionais estão ali, trabalhando, tendo relacionamentos com pessoas de outros países, né? Fazendo com que o mercado fomente. Basicamente nós trabalhamos no horário do país que nós estamos negociando, né? Então, independente do fuso horário, nós estamos trabalhando sempre. Sábado, domingo, feriado, nunca domingo, feriado. É um horário, é um calendário mundial, né? Não tem data, não tem hora. Bom, olha só, hoje a gente tem muitos profissionais atuando aqui na nossa região? Temos. Eu vou falar em relação ao sindicato que eu presido. Nós temos hoje cerca de 300 filiados, mas isso é apenas uma pequena parte, eu acredito que não seja nem 3 ou 5% do total de profissionais. Só para entender como é que surge o despachante aduaneiro nessa figura. Né? O que é o despachante aduaneiro? O despachante aduaneiro é um profissional, ele é habilitado pela Receita Federal, pelo governo federal. Então, a nossa nomeação é como de qualquer funcionário público federal. Nossa nomeação sai no Diário Oficial da União. Então, quando nos é concedido uma numeração, um registro. O profissional, para ser despachante aduaneiro, a pessoa hoje, ainda, né? Ela tem que ter o 2º grau completo, a qualificação seria 2º grau, e para você poder ingressar com o pedido, você tem que tirar várias certidões em várias esferas, comprovando a sua idoneidade. Então, esse é o quesito básico. Você entra com essa documentação junto à Receita Federal e normalmente em 2, 3 meses sai a sua nomeação de ajudante de despachante aduaneiro. Então, é pré-qualificação para o despachante, sai como ajudante. 2 anos depois de registro, não necessariamente atividade na área, mas registro em diário oficial, você entra com toda a documentação novamente. Agora, a partir de 2011, existe a necessidade de uma prova de proficiência, que é feita pela própria Receita Federal, pela ESAF, e com essa documentação, daí então você se torna um despachante aduaneiro. Então, pois é, e aí, onde é que ele atua? Vamos usar assim, por exemplo, ele seria mais ou menos um advogado na questão do comércio exterior? A atuação do despachante aduaneiro está totalmente relacionada com o entendimento da lei. Então, é fundamental para o profissional da área ele ter conhecimento prático da questão jurídica, da interpretação das leis, que toda a nossa atividade está relacionada em instruções normativas, portarias, decretos e leis. Então, você tem que ter um entendimento de hierarquia das leis e também da própria aplicação dos próprios decretos e instruções normativas. Isso acontece. Na realidade, aquela negociação, né, de levar uma mercadoria produzida aqui no nosso país para um outro país, entrar no nosso país uma outra mercadoria. Essa negociação são leis diferentes de um país para outro. E aí é toda essa logística que acaba sendo realizada no trabalho do despachante? Sim, nós ajudamos o importador hoje, ou o exportador a ele se adequar ao país, tanto que a mercadoria está vindo ou como ela está indo. Normalmente, o que acontece na praxe seria o exportador tem que se adequar à legislação do país que a mercadoria está indo. Então, quando nós temos uma importação, primeiro passo, não adianta simplesmente o exportador, seja na China, pegar e enviar esse produto para o Brasil sem saber como é a legislação brasileira. Bom, cada produto, acho que para ficar um pouquinho mais claro, cada produto, existe um tratamento administrativo diferenciado, certo? Então, para você importar que sejam 2 canetas, uma azul e uma vermelha, iguais, exatamente iguais, mas porque uma é azul e uma é vermelha,
Devido às indústrias nacionais, se uma indústria nacional ela atua mais no ramo da caneta azul, então ela, junto ao governo federal, ela tem todo um trabalho junto ao governo federal para, de certa forma, dificultar um pouco mais a entrada desse produto. Então, o mesmo produto, só porque um é azul e outro é vermelho, pode ter um tratamento administrativo totalmente diferente. Então, os valores de impostos são diferenciados, mas o principal é a demora, desde a entrada no Brasil até você nacionalizar essa mercadoria, pode demorar 2 meses até. Então, você traz um tempo a mais que prejudica essa entrada imediata. E com isso, lógico, para prevalecer a indústria nacional, né? Sempre tem esse objetivo. Mas existe. Economia, claro. Então, o despachante aduaneiro, ele já entra, o certo, na maioria dos casos, ele entra no início da negociação. Ele já vai para resolver essas tratativas todas? Já, há um tempo atrás, o despachante aduaneiro era simplesmente a pessoa que fazia o despacho. Então, chegava todo o produto, ele pegava os documentos, entregava na Receita e liberava a mercadoria. Isso a grosso modo. Hoje não existe mais isso. Esse profissional está cada vez mais fora do mercado. O profissional teve que se habilitar cada vez mais, se preparar. Então, hoje, o importador, quando ele quer trazer qualquer tipo de produto, ele já leva para o despachante aduaneiro para fazer todo um estudo, porque tempo é dinheiro. E Verdade. se fizer errado uma importação, ela pode ficar parada 2, 3 meses no porto, ou ser inviável. Um grande exemplo é de várias comitivas que vão ao exterior, e isso, feiras, para participar de feiras internacionais, no qual as pessoas vão sem nenhuma preparação. Chega lá na China, por exemplo, e vai numa feira, encontra o produto que quer trazer. Só que sem o estudo, sem nada, já tenta fechar negócio. Quando chega no Brasil, que vai começar a verificar, vê que aquele produto é inviável trazer ele para o Brasil. Então perde-se todo esse tempo, dinheiro, tempo, foi até a China, teve a oportunidade de fechar o negócio, só que sem esse preparo do profissional despachante aduaneiro, perde a oportunidade de concretizar um negócio. E a gente não tem noção, né, às vezes, no nosso dia a dia disso, mas produtos que a gente encontra no supermercado, a construção civil, eu vejo que é muito grande nisso, das pessoas trazerem produtos para baratear o preço aqui, porque às vezes é mais atrativo o preço que é vendido fora do que aqui no nosso país, né? Então, na realidade, existe uma grande demanda desse trabalho, né, de vocês. Sim, a balança comercial do Brasil, ela está deficitária. Nós tivemos 51 bilhões de dólares de exportação e 57 de importação. Então, mais importação que exportação. Um fato curioso é que 70 a 75% do que é importado é para a indústria. É matéria-prima, insumos, equipamentos. Então, a própria indústria se beneficia. Só que hoje, quase tudo que você vai acabar trabalhando ou mexendo tem alguma coisa de produto importado. Então, com certeza, a parte do comércio exterior é extremamente relevante. E hoje a importância do despachante aduaneiro, ela é essencial em toda essa negociação, como a gente está falando aqui, né? Com certeza. Por essa qualificação técnica tem que ser assim. A questão também das pessoas hoje, por exemplo, que estão nos assistindo, tem a sua empresa, né, tem o seu produto que acaba produzindo aqui no país e que ela quer levar para outros países, ela também precisa dessa orientação total, principalmente para quem está iniciando, né, para dar todo o know-how para a pessoa conseguir deixar lá no seu cliente final em outro país. Da mesma maneira que você tem que saber, quando eu vou trazer um produto, eu tenho que pegar toda a documentação de entrada do produto, ela tem que estar adequada à legislação brasileira. A fatura comercial, tudo que envolve esse produto, etiquetagem, o produto tem que chegar aqui com uma certa etiqueta também, a etiqueta de fabricação, tem alguns quesitos técnicos. Da mesma maneira, quando esse produto ele vai ser exportado, é um trabalho do despachante a verificação no exterior quais são as necessidades que esse produto vai ter. Porque pode acontecer, isso acontece também, do produto ser exportado, ser rechaçado e ter que voltar para o Brasil. Tudo isso quanto dinheiro que se perde, né? Tudo isso a custo do próprio exportador. É interessante porque o governo federal, ele fomenta muito a exportação. Você tem vários incentivos à exportação. É isenção de impostos, as próprias tarifas portuárias, elas você não paga os primeiros períodos de exportação, né, quando é de armazenagem de exportação. E a mais do que isso, um produto, existe a questão do drawback, que é um incentivo do governo federal, que você traz matéria-prima
você utiliza isso na sua fabricação e você exporta esse produto. Você tem isenção de impostos, mesmo na exportação e na importação também. O governo federal facilita muito isso. Que bom, né? Olha só, aproveitando a tua oportunidade aqui, que eu acho que às vezes a gente confunde um pouco isso, né? A diferença do despachante aduaneiro para o despachante marítimo, o que seria? O despachante marítimo, que eu já até atuei nessa área também, tá? O despachante marítimo tem os navios que eles ficam... Bom, uma cidade como essa, Itajaí, quem anda pela Beira-Rio vê navios entrando e saindo a todo momento. Né? Aqui, até é um baita cartão postal da cidade. Você tem essa possibilidade de estar do lado do navio entrando. O despachante marítimo, ele é aquele profissional que faz toda a documentação perante todos os órgãos, Receita, Polícia Federal, a Anvisa, que faz a entrada do navio. Então o navio chega na barra, o despachante esse marítimo já com toda a documentação, na capitania dos portos, ele entrega essa documentação e faz toda a parte burocrática da entrada do navio. Então o navio entra por conta desses profissionais. Para ter a liberação, digamos assim. É a liberação do navio. Ele consegue a autorização para atracar nos portos aqui de Santa Catarina. O despachante aduaneiro já é o profissional que está, a orientação dele, a atividade dele está relacionada com a carga, com os produtos em si. Tanto para você nacionalizar ele, nacionalizar é tornar ele nacional, como você exportar ele, no caso. Ele auxilia os exportadores e importadores nesse sentido. Ele é, por definição, um auxiliar como ele tem essa homologação pela própria Receita Federal, ele é um auxiliar da Receita Federal. Ele prepara a documentação para quando chegar à Receita Federal, ela já está mais adequada possível para análise do fiscal. Que bom. Olha só, para a gente finalizar, viu, Marcelo, como é que está hoje a questão desse trabalho aqui na nossa região, né? A gente tem um porto aqui de Itajaí, Navegantes também, que é o complexo portuário que a gente vê navios entrando, como a gente falou aqui. Tem também Paraná, tem portos, Santos tem portos. Como é que está isso hoje no nosso país? Eu diria que Santa Catarina tem uma situação privilegiada em relação a todos os outros estados do Brasil pela questão logística, pela proximidade dos portos, aeroportos. Nós temos a BR-101 que faz todo o caminho, né? Ela margeia todos esses portos. Então nós temos a nossa capacidade operacional logística é muito mais privilegiada. Então isso facilita, isso traz, até pela própria questão, há um tempo atrás estava sendo discutido a briga dos incentivos fiscais, né? A guerra dos incentivos. Então Santa Catarina, apesar de ter uma certa perda no primeiro momento, ela ainda traz muitas empresas a se instalarem aqui pela questão do benefício que se mantém, mas pela questão logística. É muito mais barato hoje você levar uma carga daqui, de um porto de Itajaí, por exemplo, para São Paulo, do que de Santos para São Paulo. Pela questão do pedágio, pelo tempo de demora dessa carga, né? Então isso, com certeza, ele fomenta muito mais o comércio exterior aqui no estado de Santa Catarina. E olha só, com essa questão da bacia de evolução, que se estuda agora aqui na nossa região, né? Que sai, não sei, acredito que assinaram recentemente a ordem de serviço. Isso vai fazer com que isso fomente mais ainda, né? Isso é fundamental, porque os navios, eles trabalham, os armadores, os donos dos navios, eles trabalham com linhas. Então, 5, 6 navios fazendo alguns portos, certo? Então, com o tempo, esses armadores, lógico, quanto maior, é igual um caminhão, igual um ônibus, quanto maior o veículo, menor o custo, você tem uma economia, isso gera mais renda, no caso, né? Então os armadores, eles estão sempre com a entrada de novos navios, procurando navios maiores. Se um desses navios, nós temos 6 navios numa linha específica, se um navio é trocado, ele não pode, esse navio não pode entrar, toda a linha sai daqui. Então é fundamental, isso já foi assinado, o início das obras, então isso tinha que acontecer de qualquer maneira para que a região Itajaí continuasse na área de comércio exterior. Né? Que bom. E aumentando o trabalho do despachante aduaneiro, né? Então, olha só, a gente deu todas as orientações para você. Quem está na área acaba se inserindo mais, buscando mais informações, mas a gente sabe que tem mercado, o pessoal pode correr atrás, que é uma grande profissão, né? O que eu gostaria de deixar assim para os telespectadores, principalmente para os despachantes aduaneiros, é aqueles que querem entrar na área. Hoje nós temos uma demanda tremenda do profissional despachante aduaneiro relacionado à importação. Tem empresas diariamente que nos procuram precisando desse profissional relacionado à importação. Exportação um pouco menos e o resto das atividades também, mas o profissional habilitado para isso.
Então, quem quer entrar na área, o acadêmico de comércio exterior, por exemplo, que tem esse interesse, busque cursos de especialização na área da importação. Com certeza você vai ter mercado de trabalho. Eu não vejo a possibilidade de você fazer um curso, estar preparado e não estar atuando na área. Que bom. Aí a renda. Até para como é que gera o salário? Os despachantes aduaneiros chegam a ter, alguns despachantes, salários de 5, 6 mil reais. É uma boa renda. Até mais, dependendo do caso, até mais, depende do volume que ele traz. Mas com certeza é um salário bem atrativo, tá? É uma profissão. Ela é desgastante, como a gente estava conversando, né? Você trabalha com várias nacionalidades, com pessoas de várias nacionalidades, trocando e-mail em horários, às vezes que você não tem muita flexibilidade, você tem que trabalhar no horário que aparece, né? Mas é gratificante. É gratificante, com certeza. Que bom. Obrigada, viu, Marcelo? Seja sempre muito bem-vindo trazendo informações. Parabéns, né? Amanhã, o dia desse grande profissional. Você também, né? Parabéns. E lembrando os nossos filiados que nós estamos oferecendo hoje, ao longo do dia, tanto hoje, das 8 da manhã até as 18 horas, nas nossas delegacias no estado inteiro, um café de comemoração. Convidamos a todos os despachantes que nos visitem, vão lá tomar um café com a gente para a gente poder conversar. Que bom, viu? Obrigada pela tua presença hoje aqui. Obrigada pelos esclarecimentos. Tá aí, gente, conhecendo um pouquinho da profissão do despachante aduaneiro, né? Uma atividade, né? Uma profissão que vem crescendo aqui na nossa cidade, tem mercado e que quem está aí estudando realmente pode se direcionar que aqui tem emprego garantido, viu? A gente vai rapidinho para o intervalo, na sequência a gente volta com o nosso quadro Conhecendo Destinos do Mundo.